Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e durante muito tempo eu achei que morar sozinha era sinônimo de liberdade. Não aquela liberdade de filme, com janelas abertas e música alta, mas uma coisa mais silenciosa: chegar em casa sem dar satisfação, deixar a louça para depois, dormir atravessada na cama sem ninguém reclamar. Eu morava num apartamento antigo em Casa Amarela, no Recife, desses prédios baixos, com corredor estreito e piso frio que nunca esquenta de verdade. Não era bonito, mas era meu. Pelo menos era assim que eu pensava. Naquele ano, eu tinha acabado de mudar de emprego. Comecei a trabalhar numa administradora de condomínios perto da Avenida Norte. Um escritório pequeno, ar-condicionado sempre forte demais, cheiro constante de café requentado. O dono se chamava Roberto Tavares. Ele tinha um jeito educado, quase cuidadoso, mas que não convidava a conversa. Falava pouco, observava muito. No meu primeiro dia, enquanto me mostrava a sala, disse que gostava de funcionários discretos. Eu sorri, agradeci e entendi aquilo como elogio. Hoje sei que não era. Na mesma semana, a síndica do meu prédio, Dona Alzira, me parou no elevador. Ela segurava uma prancheta contra o peito, como se fosse extensão do corpo. Perguntou se eu já tinha recebido a nova chave. Eu disse que não fazia ideia do que ela estava falando. Ela franziu a testa, anotou alguma coisa e respondeu que depois explicava. O elevador subiu em silêncio, e eu senti uma fisgada estranha, como se algo tivesse sido decidido sobre a minha porta sem que eu fosse consultada. Quando cheguei ao meu andar, ela ainda segurou a porta do elevador com a mão e disse, num tom firme demais: "Isso é pro seu bem, Marina." Eu entrei em casa com a sensação incômoda de que aquela frase não era cuidado. Era aviso, e aquele foi o primeiro momento em que eu senti que a minha casa talvez não fosse só minha. No trabalho, os dias começaram a se organizar rápido. Pastas, planilhas, ligações de moradores reclamando de vazamento, barulho, vizinho. Eu dividia a sala com Cíntia, uma mulher falante, que sabia tudo sobre todo mundo e tratava cada problema como se fosse fofoca antiga. Foi ela quem me apresentou ao armário das chaves. Um móvel de madeira, encostado na parede do fundo, cheio de ganchos de metal e etiquetas amareladas pelo tempo. Cada etiqueta tinha um nome de prédio, um número de apartamento, uma vida inteira resumida em metal. Perguntei, com cuidado, por que a administradora guardava tantas chaves. Cíntia respondeu com naturalidade, como quem explica algo óbvio: emergência. Disse que era padrão, que condomínio mandava cópia, que era para segurança de todo mundo. Vazamento, incêndio, morador passando mal. Falou tudo isso como se fosse impossível discordar. Mais tarde, aproveitei um momento em que Roberto estava sozinho e perguntei sobre o meu prédio. Ele nem levantou os olhos do computador. Disse que alguns condomínios estavam adotando uma chave mestra, para facilitar o controle e garantir segurança. A palavra segurança saiu limpa, redonda, como se não tivesse peso nenhum. Naquela noite, quando cheguei em casa, Dona Alzira me chamou no térreo. Estava acompanhada de um homem magro, de camisa social, que mal olhava no meu rosto. Disse que ele era o rapaz da copiadora, e que precisava fazer a chave do meu apartamento. Falou isso como quem pede um documento esquecido. O homem estendeu a mão esperando que eu entregasse a chave. Eu travei. Perguntei por quê. Dona Alzira respondeu que era a regra do prédio, que todo mundo já tinha feito. Eu disse que precisava pensar. O sorriso dela se desfez por um segundo, rápido, mas o suficiente para mudar o ar. Não dificulta, Marina, ela disse. Isso é para sua segurança. Eu subi de escada naquela noite, sentindo que tinha acabado de contrariar algo que esperava obediência. E aquela sensação começou a crescer dentro de mim. No fim de semana, fui almoçar na casa da minha mãe, Lúcia, em Água Fria. Contei tudo enquanto ela lavava a louça, de costas para mim. Quando terminei, ela ficou alguns segundos em silêncio, secando as mãos no pano. Depois virou e disse algo simples, sem rodeio: "Chave que abre tudo não protege, Marina. Controla." Minha mãe nunca foi de palavras bonitas, mas sempre foi certeira. Na segunda-feira, cheguei mais cedo ao trabalho e fui pegar uma pasta no armário das chaves. Foi ali que vi a etiqueta.
O nome do meu prédio, Edifício Santa Elisa, e logo abaixo, o número do meu apartamento. Eu senti um frio no estômago. Eu ainda não tinha entregado cópia nenhuma. Mesmo assim, meu número já estava ali, pendurado, esperando uma chave que não existia oficialmente. Esperei Roberto chegar e perguntei sobre aquilo. Ele me ouviu com calma excessiva. Disse que era só organização prévia, que não significava nada. Depois me olhou de um jeito diferente e perguntou, como se fosse curiosidade casual: Você mora sozinha, não mora, Marina? Aquela pergunta não tinha motivo técnico. Não ajudava em nada. Mesmo assim, foi feita. Eu confirmei, sentindo o corpo todo se contrair. Ele assentiu e disse que, por isso mesmo, era importante seguir os protocolos. É para sua segurança, repetiu. Saí da sala com as mãos geladas. Segurança tinha virado uma palavra elástica, que servia para justificar qualquer coisa. Naquele dia, passei o resto do expediente observando o escritório como se estivesse vendo pela primeira vez. O armário de chaves, as etiquetas, a facilidade com que se falava de entrar na casa dos outros. Eu tentei me convencer de que estava exagerando, que era só burocracia. Mas toda vez que pensava na etiqueta do meu apartamento, algo em mim se retraía. Eu estava começando a entender que o problema não era uma chave. Era quem decidia sobre ela. Algumas mudanças no prédio começaram a chamar minha atenção. O porteiro novo, Jonas, passou a me observar de um jeito estranho. Não era desrespeitoso, mas era atento demais, como se estivesse conferindo algo. Eu puxava a conversa, perguntava se estava tudo bem, e ele respondia educado, porém sempre olhando para os lados, como quem tem medo de falar demais. Uma noite, quando cheguei em casa, notei um risco pequeno perto da fechadura. Nada escancarado, um detalhe fácil de ignorar. Mesmo assim, passei o dedo e senti a superfície áspera. Aquilo não estava ali antes. Fiquei parada alguns segundos no corredor, tentando decidir se aquilo era coisa da minha cabeça. Naquela noite, fiz algo que hoje me parece óbvio, mas que na época me deu vergonha. Coloquei um pedaço fino de fita transparente entre a porta e o batente, bem no alto, onde quase ninguém olha. Fiz rápido, com a mão tremendo, me sentindo ridícula por desconfiar. Dormi mal, acordando com qualquer barulho do corredor. Na manhã seguinte, antes de sair, olhei a fita. Estava rompida, cortada no meio. Não rasgada de qualquer jeito, mas aberta e fechada de novo. Eu fiquei imóvel, com a bolsa pendurada no braço, sentindo o coração bater forte demais. Eu não tinha aberto a porta durante a noite. Eu tinha dormido sozinha. Alguém tinha entrado. E o mais assustador não era a entrada em si, mas o cuidado em sair sem deixar marcas óbvias. Aquilo não era acaso. Era intenção. Saí de casa naquele dia com a sensação de que meu corpo tinha ficado para trás. Trabalhei no automático, sorrindo quando precisava, respondendo e-mails, enquanto a imagem da fita rompida voltava o tempo todo. Eu tinha cruzado um limite invisível, e agora alguém fazia questão de me mostrar que podia atravessá-lo quando quisesse. Liguei para minha mãe assim que cheguei ao trabalho. Chorei baixo, no banheiro, com vergonha de estar com medo dentro da minha própria casa. Lúcia não tentou me acalmar. Disse apenas que eu precisava trocar o miolo da fechadura naquele mesmo dia, sem avisar ninguém. Não pede permissão para se proteger, ela falou. Saí mais cedo e fui a uma loja de ferragens perto de casa. O chaveiro que veio se chamava Valmir, um homem de poucas palavras e mãos grossas. Enquanto trocava o miolo, perguntou se eu tinha perdido a chave. Eu disse que não, que era prevenção. Ele assentiu, como quem entende mais do que eu estava dizendo. Quando terminou, me entregou 2 chaves novas e falou, antes de ir embora, não entregue cópia para qualquer pessoa. Aquela frase ficou ecoando em mim. Naquela noite, Dona Alzira escreveu no grupo do condomínio perguntando por que a chave do meu apartamento não funcionava mais na Honda. A palavra me deu um frio na espinha. Honda, eu nem sabia que alguém testava minha porta. Respondi com educação que havia trocado o miolo por segurança e que, em caso de emergência, eu mesma estaria disponível. A resposta veio rápida. Disse que eu era obrigada a entregar cópia, que estava na convenção. Alguns moradores visualizaram, ninguém respondeu. O silêncio coletivo pesou mais do que a mensagem.
Eu entendi ali que não era sobre regras escritas, mas sobre o desconforto de ser a única a dizer não. Naquela noite, dormi mal, ouvindo passos no corredor que talvez nem existissem. Pela primeira vez desde que morei sozinha, pensei em sair dali. Mas sair significava admitir derrota. E eu ainda não estava pronta para isso. No dia seguinte, Roberto me chamou na sala antes mesmo de eu sentar à mesa. Falou que Dona Alzira tinha ligado, reclamando da minha postura. Disse que eu estava criando conflitos externos que respingavam na empresa. Tudo foi dito com calma, como se fosse preocupação. Perguntei diretamente quem tinha tentado abrir minha porta durante a tal ronda. Ele desviou da pergunta. Perguntei por que meu apartamento já tinha etiqueta no armário antes de eu entregar a chave. Ele levantou, fechou a porta da sala e disse, num tom baixo demais: Marina, entender demais atrapalha. Foi ali que eu percebi que aquela conversa não era sobre esclarecimento. Era sobre me recolocar no lugar esperado. Quando saí da sala, senti algo quebrado dentro de mim. Não era coragem, era ilusão. Na semana seguinte, fui demitida. O motivo oficial foi quebra de confiança. Assinei os papéis em silêncio, com uma mistura estranha de alívio e humilhação. Alívio por sair daquele ambiente. Humilhação por saber que aquilo era punição. Sem trabalho, passei a ficar mais tempo em casa. Avisos começaram a surgir no prédio. Multas genéricas, comunicados frios. Uma noite, o disjuntor do meu apartamento caiu, só o meu. Ouvi passos no corredor enquanto estava no escuro. No dia seguinte, fui à delegacia. Fiz um boletim de ocorrência. Levei mensagens, datas, fotos. O escrivão não prometeu nada, mas carimbou. E aquele carimbo me devolveu uma pequena sensação de existência. Depois do boletim, algo mudou. Não foi uma virada clara, foi um recuo. Dona Alzira passou a me evitar. Jonas voltou a me tratar com naturalidade. Alguns dias depois, soube que o condomínio tinha trocado de administradora. A informação veio como comentário solto, sem importância. Mas para mim, significou muito. Nunca mais vi Roberto. Meses depois, ouvi falar que ele respondia a outros processos. Nada grande, nada exemplar. Só mais um acúmulo silencioso. Eu arrumei outro emprego, menor, mais distante, mas que me devolvia uma coisa simples: a sensação de controle sobre a própria rotina. Juntei dinheiro e me mudei. No dia em que entreguei o apartamento vazio, segurei a chave na mão por alguns segundos antes de deixá-la sobre a mesa. Não senti vitória. Senti encerramento. Hoje, ainda confiro a porta 2 vezes antes de dormir. Não por paranoia, mas por memória. Porque aprendi que controle raramente começa com violência. Começa com regra mal explicada, silêncio coletivo e gente esperando que você aceite. E eu aprendi, do jeito difícil, que proteger o próprio limite quase sempre tem um preço, mas perder esse limite custa muito mais.